iniciando esse vídeo aqui para explicar a resolução da sintonização via técnica de Ziegler-Nichols. Então, a metodologia utilizada foi a de curva de reação. Para facilitar, conforme os dados que eu encontrei, eu tive muita dificuldade em encontrar os cálculos exatos para poder fazer isso via cálculo numérico. Então, para facilitar, eu utilizei do Scilab para poder obter todos esses dados. Então, eu vou explicar o código aqui parte por parte. Essa parte do código em si, ela é a mesma parte do proporcional, que foi feito na última atividade. Então, ela não muda. A partir daqui, a gente começa com um ponto de inflexão, que caracteriza a curva a mudança de concavidade. Então, a curva está indo para cima. No momento que a concavidade muda para baixo, que a curva característica do sistema submetida ao degrau unitário, ela é um formato de S. Então, a curva, quando ela muda a concavidade, é o ponto de inflexão. Então, aqui a gente tem o cálculo desse ponto de inflexão. A gente testa todos os pontos da curva. E na derivada segunda, a gente vê quando que ela muda a concavidade. Então, ele verifica ponto por ponto. E quando ela muda de concavidade, ele declara como ponto de inflexão. E aí, ele faz todo esse sinal e determina o ponto de inflexão. E com isso, com o ponto de inflexão, a gente determina o tempo de saída, o tempo e a saída y. Então, no ponto em que encontramos o ponto de inflexão, a gente tem o tempo que demorou para chegar nele. Então, essas variáveis a gente utiliza para calcular. E aí, a gente aqui tem a configuração para marcar no gráfico. E a partir do ponto, a gente consegue calcular a reta tangente com a inclinação. Então, a gente calcula a inclinação da reta e um ponto da reta. Com a inclinação e um ponto, a gente consegue esboçar a reta, que é o que é feito aqui. Aí, aqui a gente vai para o cálculo de LT, que são as variáveis de controle que a gente tem para a tabela de Ziegler-Nichols. Então, com LT, a gente consegue calcular tanto o KI, KP e o KD. E aí, a partir desses pontos, a gente configura o Ziegler-Nichols e obtém tanto KP, KI como KD através da conta e utilizando a tabela. Então a gente tem o TI que a gente consegue na tabela e o TD que a gente também consegue na tabela, assim como o KP. E a partir dele a gente consegue calcular o KI e o KD. E com isso eu vou obter todos os valores. E aí eu vou executar. Executando o código, a gente chega a esse ponto aqui, que a gente tem o ponto de inflexão declarado, que é o ponto exato onde a curva está subindo com a concavidade para cima e ela torna a concavidade para baixo. E aqui são os pontos separados. Aqui é onde a reta rompe o eixo Y e aqui é onde a reta atinge o regime permanente do sistema. E aí, com essa reta, a gente consegue atualizar os dados. Aí, a partir daqui, ele já vem no console e já me mostra qual que é o valor de KP, KI e KD. E também traz os dados, constante de tempo, tempo morto, ponto de inflexão, ele apresenta esses dados. Tendo isso, eu posso vir, deixa eu fechar, eu posso vir aqui no meu código e pegar a planta PID, aquela que eu já tinha enviado na atividade passada, e aplicar esses pontos aqui na planta PID. Então eu troco aqui, ó, KP, KI, KD. Executando, a gente tem um regime transitório aqui. Então ela oscila e se estabiliza. Vindo aqui no console, ele vai dar um valor final, o pico máximo, e com o pico máximo a gente tem um overshoot de 24%, que é muito alto. Então o próprio Ziegler-Nichols ele é mais um norte para se iniciar a sintonização desse PID. Então, a partir desse ponto, eu vou configurar. Se eu quero um overshoot menor, eu vou alterar o KP, KI, KD até
eu chegar num ponto adequado. Existem outras técnicas de cálculo para isso também, onde se consegue o valor ideal. Então, o Ziegler-Nichols é só um ponto de partida, é onde eu vou iniciar a sintonização do meu PID. E aí tem um tempo de acomodação de 3,35 segundos. Que aí eu posso, sintonizando, eu posso aumentar esse tempo de acomodação ou diminuir, depende de como eu vou aplicar a minha planta. Para ter um resultado 100%, eu apliquei ele também na nossa planta no XCOS. Então, trazendo aqui, a gente tem a planta no XCOS. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui também. Então, a planta do XCOS, ela vai ser a mesma que a gente obteve via CSIM, então via console. Então, isso prova que o método utilizado ele está sim funcionando corretamente e ele atende a todas as exigências que a gente precisa por enquanto.